Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Desenvolvei a vossa salvação com tremor e com temor. Queridos, eu acredito que nós, irmãos, temos a facilidade de obedecermos quando alguém olha para a gente, está olhando para a gente. Nós poderíamos dar um exemplo, o exemplo de uma criança, que quando o seu pai está perto, ela obedece, fica assim receosa, temerosa de fazer alguma coisa errada e o pai, corrigir. Nossos filhos geralmente são assim. O apóstolo Paulo, irmãos, estava pensando nisso. Aqueles irmãos, na presença dele, eles eram obedientes, na presença do apóstolo. Paulo tinha a certeza que ali tinham crentes fiéis, fervorosos, mas a preocupação de Paulo é quando ninguém estava vendo, ninguém estava olhando, na nossa individualidade. O que os discípulos fariam a partir de estarem distante dos mestres, dos apóstolos, dos pastores, de outros servos de Deus, missionários? Qual deve ser a nossa procedência, o nosso proceder diante dessas ausências ou diante, irmãos, da ausência dos mestres? O apóstolo Paulo diz que a atitude da igreja deveria ser: desenvolvei a vossa salvação. Desenvolver. O apóstolo Paulo não está falando aqui que a igreja deveria trabalhar pela salvação. A ideia do texto aqui, meus irmãos, é desenvolver aquela área da vossa salvação que necessita de santificação. Desenvolvermos. Muito importante nós vermos aqui, no original, essa palavra está, irmãos, pedindo que eles devessem obedecer isso continuamente. Não somente uma vez, mas deveria ser algo contínuo na vida do povo de Deus. A salvação não é por merecimento, não é pelo que nós fazemos. A salvação, nós sabemos, é pela graça. Mas o apóstolo Paulo vem e diz: olha, desenvolvei algo. Preste atenção aqui. Algumas pessoas dizem que ninguém sabe se a pessoa é salva ou não é. Se muitos pensam dessa forma, pensa contrário à palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós devemos desenvolver algo. Uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós pertencemos a Deus, uma vez que nós agora pertencemos à família de Deus, nós agora devemos ter atitudes santas em meio a esse mundo tumultuado, em meio a esse mundo tão tenebroso. Temos que ter procedências diferentes. A ideia também aqui, meus irmãos, desenvolvei, da ideia de exercício espiritual. A pessoa deve praticar algo espiritualmente. Ou seja, a nossa salvação, ela não é, irmãos, um sentimento ou algo que Deus nos dá e nos conduz de forma inerte, de forma que nós muitas vezes achamos que nós podemos estagnar. Não pode, nós não podemos viver dessa maneira. Uma vez que nós somos salvos, agora a palavra de Deus diz: desenvolver agora. Utilize os meios necessários para o crescimento espiritual. O apóstolo Paulo está falando aqui da minha responsabilidade espiritual e da sua responsabilidade espiritual no quesito de santificação. Nós precisamos crescer espiritualmente.
O apóstolo Paulo está falando, irmãos, de crescimento. No primeiro versículo que nós lemos, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. Aqui é a nossa parte, a nossa responsabilidade no processo de santificação. No versículo de número 13, o apóstolo Paulo fala da responsabilidade de Deus, ou do papel de Deus nessa caminhada, meus irmãos. É interessante que Deus utiliza algumas ferramentas ou alguns agentes para o nosso crescimento espiritual. E eu queria nessa noite perguntar para todos nós: estamos crescendo espiritualmente ou estamos estagnados? Você pode dizer que hoje você é mais parecido com Jesus do que ontem? Que os seus sentimentos expressam mais de Cristo? Que a sua voz, seus pensamentos, que seus atos e assim por diante expressam mais dele? Essa semana nós veremos, irmãos. A semana você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Aqui fala do discipulado. De nós continuamente caminharmos e parecermos mais com Jesus. Deus usa 3 agentes para que nós nos pareçamos mais com Jesus. O primeiro agente que Deus usa é a Bíblia. A palavra de Deus é um instrumento eficaz no nosso crescimento espiritual. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16: toda a Escritura é inspirada por quem? Preste atenção aqui, querido. Muitas pessoas dizem que a Bíblia foi escrita por homens, que a Bíblia ela tem uma particularidade humana, é algo procedente dos homens. No entanto, as Escrituras Sagradas dizem diferente disso. A Escritura ela foi soprada por Deus. Deus soprou a Bíblia, a sua palavra, no ouvido dos escritores sagrados. O apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? O ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Versículo 17 diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso que Deus quer que nós entendamos. A Bíblia ela tem um poder de nos aperfeiçoar áreas em nossas vidas, irmãos, áreas que precisam ser trabalhadas. Ela é útil. Eu queria que nós nessa noite estivéssemos pensando nisso, nesse agente. Não há possibilidade de nós sermos parecidos com Jesus sem lermos a Bíblia. Muitas vezes nós perguntamos: Senhor, por que eu não cresço? Por que eu estou estagnando na minha fé? Por que outros crescem e eu não cresço? Por que tanta confusão na minha mente? Se nós entendermos que a Bíblia ela tem uma utilidade singular, nós vamos crescer. Nós vamos ser parecidos com Jesus. E se tem alguém, irmãos, que pode ser exemplo para nós de uma pessoa que valorizou as Escrituras Sagradas, esse alguém é Jesus. É interessante que no confronto que ele teve com Satanás, ele citou de forma memorizada, de forma, irmãos, autêntica, as Escrituras Sagradas. Quando o adversário vinha com a tentação sobre Jesus, Jesus então vencia aquela tentação usando a própria Bíblia. E quando então o adversário tenta a tentação de citar a própria Bíblia para conduzir Cristo à queda, nesse momento também Jesus cita as Escrituras de forma legítima e o vence. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, irmãos, lemos a Bíblia, nós estamos entendendo que as Escrituras são instrumentos de Deus para o nosso crescimento espiritual, para que nós nos tornemos parecidos com Jesus.
discípulos de Jesus que não leem a Bíblia têm, irmãos, sem dúvida nenhuma, algum problema. Nós precisamos valorizar a cada dia a nossa caminhada e entendermos. O segundo agente que Deus usa, irmãos, o agente é o Espírito Santo, para que nós nos tornemos mais parecidos com Ele, com Jesus. O Espírito Santo é o nosso advogado, o nosso consolador. É o Espírito Santo que nos dá forças. É o Espírito Santo que nos dá vitalidade, que nos dá desejo, coloca em nosso poder para que nós vençamos os obstáculos. Sem Ele nós não conseguiremos jamais crescer espiritualmente. Não há possibilidade, se nós não recebermos, irmãos, o Espírito Santo, o poder do alto, nós não nos transformaremos em pessoas parecidas com Jesus. Tem um texto que diz bem assim: não é por força e nem por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu acredito que, irmãos, que todos nós aqui temos um desejo de crescermos mais, todos nós, de sermos mais avivados, de sermos mais operantes no reino de Deus. Quando nós olhamos para Cristo, o que Cristo fez, nós ficamos assim às vezes envergonhados. Nós desejamos lá do fundo do nosso coração mais do Senhor Jesus. Senhor, eu quero ser mais parecido contigo. Mas sem o Espírito Santo jamais conseguiremos. Então, o segundo agente que Deus utiliza no nosso crescimento espiritual para que nos tornemos mais parecidos com Jesus é o Espírito Santo. Temos que ser guiados por Ele. Não é por vontade nossa, não é simplesmente por desejo nosso. Temos que ter, irmãos, essa certeza. O Espírito Santo nos ajuda no processo. Estava falando essa semana que muitas vezes nós achamos que sabemos orar. E às vezes nós estamos insistindo com Deus num pedido. Deus, eu quero isso. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. O Espírito nos auxilia dizendo: olha, não, isso não é bom para ele. E ele ora segundo, intercede segundo a vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos pedindo a Deus, irmãos, achando que nós estamos pedindo um pão, e nós estamos pedindo a Deus o quê? Uma cobra. Pedimos algo a Deus achando que é bom para nós, e nós estamos talvez pedindo a Deus um escorpião. E o agente de Deus nos capacita, nos auxilia, nos ajuda. Querido, não tente mudar a sua vida por força. Tem que clamar por Deus, falar: Senhor, envia o Teu Espírito Santo e me dê poder para que eu vença esses obstáculos. O terceiro, irmãos, agente que Deus usa são as circunstâncias, para nós mudarmos, para nós sermos transformados. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, a palavra de Deus diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo não está falando que algumas coisas cooperam. O apóstolo Paulo está falando que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ele está usando todas as circunstâncias, todos os problemas, todas as tribulações, todas as adversidades vão contribuir, vão concorrer para o meu bem e para o seu bem. O apóstolo Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas, não está dizendo isso. Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a quem? A Deus. Querido, se você ama a Deus, você pode ter a certeza absoluta que Deus vai fazer com que todas as coisas concorrerão ou concorra para o seu bem, para que você cresça. Irmãos, essa palavra bem aí no texto, muitas vezes nós achamos que é prosperidade, sucesso, sonhos realizados, coisas grandiosas da parte de Deus, o nosso bem. Ou seja, eu vou ficar bem, que as circunstâncias me conduzirão para o bem, um bem maior. A ideia de bem aí, meus irmãos, é sermos parecidos com Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo: todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, para que essas pessoas sejam parecidas com Jesus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos,
Tem um texto interessantíssimo em Provérbios capítulo 20, versículo 30, que vai falar para nós que o sofrimento e a dor têm o poder de nos purificar. Eu estava olhando esse texto, tem coisa que dói na nossa vida, tem palavras que doem, tem circunstâncias que doem, tem surras que doem, coisas que vêm a nós. Veja que o que o autor diz: os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Nós achamos que não, mas fazem bem. Alguma coisa Deus utiliza, irmãos, no nosso sofrimento, como pedagogo para a nossa humildade, para dependermos mais de Deus. E aquelas circunstâncias lá atrás que Deus usou, ou Deus permitiu, foi para o seu bem, para que você chegasse até Jesus. Eu convido os amados também para nós abrirmos o Salmo de número 66. Esse salmo é interessante porque Deus tem momentos em nossas vidas que Deus conduz o povo a certas circunstâncias, que nós ficamos perguntando: Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor está permitindo isso, Senhor, na minha vida? O versículo de número 10 diz bem assim, Salmo 66, versículo 10: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixastes o quê? Cair. Irmãos, imagine Deus deixando um crente cair onde? Na armadilha. Está escrito isso na sua Bíblia? Deus deixando o crente cair onde? Na armadilha. Oprimiste o quê? Que provação. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa. Que situação. Que prova, homens. Lutas, guerras. Passamos pelo quê? E porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Aleluia. Deus nos coloca, Deus permite que nós passemos certas circunstâncias, irmãos, para nos conduzir a coisas boas, maravilhosas, para o louvor da sua glória, para que nós gozemos mais da presença de Deus, para que nós cresçamos mais, para que o nosso ministério cresça. Deus muitas vezes levanta circunstâncias, para que o nosso casamento cresça, Deus levanta circunstâncias, para que a nossa família cresça, Deus levanta circunstâncias. Muitas vezes Deus levanta coisas que nós nem esperamos para o nosso crescimento espiritual. Querido, Deus usa provações para o nosso bem. A parte de Deus é usar esses agentes. A Bíblia, Deus usa, meus irmãos, além das Escrituras Sagradas, o Espírito Santo, e Deus usa também as circunstâncias. Qual é a nossa parte nesse processo? Meus irmãos, a nossa parte é mudança, desenvolvermos. Nós não podemos estagnar espiritualmente. Se Deus está trabalhando, Deus me deu a Bíblia, se Deus me deu o Espírito Santo, se Deus me dá as circunstâncias para que eu cresça, aí o apóstolo Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. Nós não podemos parar, a salvação não é automática, a nossa, irmãos, santificação não é automática, nós temos que desenvolver, nós temos que crescer. Se nós já fizemos muito no passado, nós temos que fazer mais para o louvor da glória de Deus. Nós não podemos parar de fazer algo na presença de Deus. Nós temos que ocupar nossas mentes com coisas espirituais. Desenvolvei a vossa salvação. Veja que nós estamos fazendo referência à santificação. Nós temos que agora escolher os nossos pensamentos. O que vai ocupar nossa mente? Irmão, se nós queremos ser parecidos com Jesus, nós temos que andar como Jesus andou. O que está ocupando a sua mente? O que você pensa? Tem pessoas que só pensam em derrota, em fracasso. Minha igreja não vai dar certo. Tem pessoas que andam com gente, irmãos, que querem ver muitas vezes ministérios fracassarem. Se nós queremos ser parecidos com Jesus, nós não temos que andar com essas pessoas, nós temos que orar por elas, mas a prosa tem que mudar, a conversa tem que mudar, nossos pensamentos têm que mudar para o louvor da glória de Deus. A palavra arrependimento, irmãos, no Novo Testamento é importante. Metanoia, mudança de mente. Nós nos arrependemos no passado, mas o arrependimento é algo constante em nossa caminhada, nesse processo de santificação. Ontem eu me arrependi, mas hoje eu tenho que me arrepender dos meus pecados, e esses pecados têm que mudar, têm que sair da minha mente, e a minha mente vai ser renovada novamente por Deus.
Mudança de mente, querido. Nós falamos aqui pela manhã, meus irmãos, quem esteve aqui pela manhã sobre a paz, tem gente que está sendo sufocada pela culpa. E a culpa causa dano demais. Muito dano. Físico, emocional e espiritual. Salmo 32, os irmãos podem ler do versículo 1, depois o versículo 3. Querido, mude a sua mente, encha a sua mente com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Se você quer ser mudado, transformado, a partir de hoje você tem que mudar de pensamento. Muitas vezes a gente, isso não tem problema, não, minha vida está desse, muda isso, destrua isso na sua mente. A vitória começa aí, meus irmãos, quando nós começamos a mudar a mente e o coração. Devemos renovar nossa mente. Romanos, no texto esse que nós estudamos a semana passada, Romanos 12, 2, nos pequenos grupos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente vazia é a oficina de quem? Mas mente renovada pela palavra de Deus é a oficina de Deus. É lugar de Deus fazer fluir sonhos, projetos, coisas maravilhosas. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, os irmãos podem ler em casa com mais cuidado. O apóstolo Paulo fala 8 coisas que nós devemos colocar em nossa mente. 8. O que é verdadeiro, o que é puro, o que é justo, o que é amável. Se essas coisas estiverem presentes na minha mente, na sua mente, porque estavam presentes na mente de Jesus, estavam presentes também na mente dos apóstolos, por isso que eram homens fervorosos, cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, irmãos, mudar a nossa mente, a nossa mentalidade. A nossa parte também nesse processo de santificação é que nós devamos depender do Espírito Santo. Se o Espírito Santo é um agente, o que eu tenho que fazer agora? Depender. A nossa responsabilidade é planejarmos uma vida que caminhe na dependência de Deus. O problema nosso, irmãos, muitas vezes não é orar ou deixar de orar, não é ler a Bíblia ou deixar de ler a Bíblia. O problema nosso é que nós não sabemos planejar como fazer isso. Aí que está o problema. Eu achei muito interessante essa fala do escritor John Piper, quando ele fala disso. O problema dos cristãos não está no desejo de orar ou deixar de orar, porque nós queremos orar, queremos ou não queremos? Nós queremos mais despertamento, queremos, mas muitas vezes nós não planejamos para fazer isso. O que nós devemos fazer, irmãos, é planejar, melhorar a nossa vida devocional. Planeja nessa semana, pense agora, o que eu vou fazer que vai mudar na minha vida devocional. Essa semana eu vou ler a Bíblia, vou ler amanhã, terça, quarta, quinta, planeja, veja um horário. Precisamos planejar também, irmãos, fazer leituras edificantes. Invista seu tempo para coisas espirituais. Dependa de Deus, querido. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, tem um texto que nos chama a atenção, porque Jesus nos mostra claramente a fonte para uma vida eficaz. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Precisamos depender de Deus para tudo. Querido irmão, sem a dependência do Espírito Santo nós não seremos bons esposos. Sem a dependência do Espírito Santo, as irmãs não serão boas esposas, serão pessoas amáveis, mas como a palavra de Deus quer, não seremos. Sem a dependência do Espírito Santo, nós não seremos parecidos com Jesus. Diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 4, versículo 1, que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Queridos irmãos, como é que nós nos tornamos ou nós nos tornamos semelhantes a Cristo? Como? Nós falamos que Deus usa 3 agentes: a Bíblia, o Espírito Santo e as circunstâncias. Em terceiro lugar, nós precisamos, irmão, a nossa parte é reagir com sabedoria às circunstâncias. Nós temos que reagir com sabedoria. O que importa não é o que acontece a nós, mas o que acontece em nós. Está promovendo mudanças. O que isso trouxe para nós? Meus irmãos, tem pessoas que quando as circunstâncias vêm, elas ficam para trás.
param de caminhar, param de desenvolver a fé. A minha oração nessa noite é que nós não paremos, apesar das circunstâncias, apesar das lutas, nós não paremos, irmãos, de desejar ardentemente ser mais parecidos com Jesus e chegarmos até a presença de Deus, quando Deus, irmãos, nos dará a coroa da vida. A palavra de Deus diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós não queremos ficar para trás. Eu quero correr, eu quero caminhar, eu quero lutar, eu quero desenvolver, eu quero chegar até aquele dia, porque naquele dia não importa quantos estarão lá, se eu não estiver lá como fiel a Deus, como fiel mordomo. Não vai importar se os meus filhos estiverem lá, se a minha família estiver lá, se o meu pai estiver lá, se minha mãe estiver lá, mas se eu não estiver no Senhor, recebendo a coroa da vida, não será importante isso. Eu não quero ficar para trás, eu quero ser parecido com Jesus, eu quero ter a minha vida mudada, transformada. Deus, irmãos, quer fazer isso, e nós temos que reagir com sabedoria às circunstâncias que vêm. Nós não podemos de forma nenhuma desviar, temos que perseverar. As circunstâncias chegaram, nós não podemos murmurar, mas agradecer a Deus. Senhor, eu não sei por que essas coisas estão acontecendo, mas eu quero te louvar por elas, ó Deus. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero levantar a minha voz e dizer, ó Deus, que eu reconheço o teu agir, ó Deus, através dessas circunstâncias. Não é entristecer, meus irmãos, mas é louvar ao Senhor. Não é isolar, mas é congregar. Essas são algumas reações de sabedoria diante das circunstâncias da vida. Eu queria que nós juntos abríssemos, irmãos, um texto que nós já falamos um pouquinho dele hoje pela manhã. Provérbios capítulo 3. Se as coisas estão se alarmando à sua volta, se as tempestades estão soprando, querido, confia, reaja com sabedoria. A palavra de Deus nos enche de sabedoria diante da mesma, das circunstâncias, diante das mesmas. Veja o que o versículo 5 diz, Provérbios capítulo 3, versículo 5. Vamos ler aí? Pronto. As circunstâncias chegaram, o que você vai fazer? Confiar de todo o teu coração. Continue. Versículo 6. Amém. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Tudo que está acontecendo, reconheça que Deus está aí. Reconheça que Deus é soberano. Reconheça que Deus está com você, na sua luta, que você não está sozinho, que Ele está sentado no alto e sublime trono. Reconheça isso nessa noite. Reconhecer, querido, é descansar, é confiar. E o texto diz, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando nós confiamos em Deus, e nós reconhecemos Deus no nosso dia a dia, o texto promete, o texto é uma promessa, está dizendo, Deus nos mostrará o caminho melhor. As circunstâncias chegaram, os problemas vieram, estou atribulado, estou sofrendo, estou chorando, Senhor. Há muita dor no meu coração, parece que eu estou sozinho. Diz o texto aqui, confia no Senhor, confia de todo o seu coração, entregue a sua vida ao Senhor e diga, Deus, eu não sei porque essas coisas estão chegando, mas me ensine a reagir sobre elas, ó Deus, com elas, com sabedoria, ensina. E você vai ver, querido, Deus te mostrar o melhor caminho, Deus vai te conduzir, Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Reaja com sabedoria, querido irmão, as circunstâncias vêm, mas Deus nos mostrará o melhor caminho. Eu queria contar algo que aconteceu um dia na minha vida. Quando nós estávamos, irmãos, no seminário, já caminhando já para a conclusão do seminário, a nossa igreja dividiu. Aconteceu um movimento dentro da igreja e dividiu a mesma. E estavam eu e o meu irmão no seminário e a igreja nos sustentava. O presbitério disse, olha, não vai dar para mandar os dois, tem que voltar e ficar no campo. Agora imagine isso para um seminarista, meus irmãos. Eu me lembro que uma noite eu orava ao Senhor e dizia, Deus, abre uma porta, porque eu não... Que situação é essa? Abre uma porta. E veio à minha mente, irmãos, conversar com a irmã da igreja. Tomei coragem e fui na casa dessa irmã e disse para ela, olha minha irmã, minha vida é desse jeito. Muitas vezes tem coisas no seminário que eu quero comprar livro, tem hora eu não tenho dinheiro para comprar livro. Tem hora que eu quero comprar um sapato,
eu não tenho dinheiro para comprar um sapato. Falei para ela mesmo. E aquela irmã, então, ouviu aquele seminarista ali, e ela foi, irmãos, ouvindo. Eu falei, olha, irmã, está sujeito a eu voltar. Ela pegou uma folha de cheque, assinou e disse, olha, eu quero te abençoar com isso. Eu fiquei com vergonha de abrir o cheque na frente dela. E ela disse, olha, eu não vou te dar isso aqui, te ofertar isso todo mês, mas eu vou te abençoar até você formar no seminário. Quando eu saí lá na porta, meus irmãos, na casa da irmã, quando eu abri o cheque, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida como eu vi naquele dia. Essa irmã me abençoou todo aquele ano. No dia da minha licenciatura, meus irmãos, Deus chamou aquela irmã para a glória. Ela faleceu. E eu me lembro que no seminário o que eu cantava era: Deus, Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Deus levanta, irmãos, muitas vezes circunstâncias nas nossas vidas para nós crescermos, para nós crermos, para nós confiarmos mais nele. Que nós nessa noite saiamos confiando no Deus da provisão, no Deus que move as circunstâncias, no Deus que utiliza as circunstâncias também, para que nós sejamos parecidos com Jesus. Que o Senhor derrame nessa noite graça, querido. Que nós entendamos que Deus usa esses 3 agentes: a Bíblia. Leia a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Os irmãos que são membros dessa igreja sabem que nós temos enfatizado isso. O Espírito Santo é o agente de Deus na minha vida e na sua vida, para nós melhorarmos e nós crescermos. Mas Deus usa as circunstâncias também, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No fim, queridos irmãos, redundará em bênção para a minha vida e para a sua vida.